Se os irmãos já viram essa imagem dessa ponte, é uma ponte muito conhecida. Certamente em algum filme norte-americano você já deve ter visto. Essa ponte ela tem 227 metros de altura. É a famosa Golden Gate. Ela é uma das mais compridas e altas pontes suspensas do mundo. E realmente ela é um símbolo dos Estados Unidos, né? Ela fica lá em São Francisco. Ela foi construída em 1937. Esse local, o entorno dele com a ponte, foi criado um parque nos Estados Unidos, que é o Parque Golden Gate Bridge. E esse parque, ele é um dos mais visitados. Na pesquisa que eu fiz, eu acho que o ano de 2000 ou foi 99, desculpa, 2020 ou foi 2019, foi o parque mais visitado nos Estados Unidos, o da Golden Gate, que atraiu 15 milhões de pessoas para conhecer esse lugar. Realmente é um símbolo, é uma belíssima ponte, mas essa belíssima ponte também guarda um triste recorde. Em 2020, dos locais mais procurados no mundo para as pessoas tirarem sua própria vida, a Golden Gate estava no ranking do lugar mais procurado. Até então, 2020, 1.500 pessoas tiraram sua própria vida naquele lugar. Uma média de 30 casos por ano, quase 2 por mês, né? Então, pessoas viajavam e ainda viajam quilômetros para pular dali. Elas chegam de ônibus, elas alugam carros em locadoras e largam por lá. Elas arriscam sua vida no desejo de tirá-la, é óbvio, né? Pulando esses mais de 200 metros, com uma chance de apenas 2% de sobreviver. 98% das pessoas que pularam a Golden Gate perderam a vida. E caso elas não morram na queda, porque de fato é uma queda muito alta, são 140 km por hora que se atinge nessa queda, os sobreviventes dizem, os poucos sobreviventes dizem que no meio, são 4 segundos se eu não me engano, entre esses 4 segundos ainda há tempo de se arrepender de ter pulado, né? Mas para a grande maioria, infelizmente, não houve uma nova chance. Existe e possivelmente o número de mortos é bem maior, porque se a queda não matar, a água gelada do rio mata, né? E algumas pessoas devem ter pulado sem ninguém ver, e até hoje o corpo não foi encontrado, né? Porque nem sempre os corpos são encontrados. Existe um policial que ficou muito famoso nessa ponte, ele agora está aposentado. Ele trabalhou 20 anos e o trabalho dele era patrulhar a ponte. Ele passava, porque fazia parte do trabalho dele naquela ponte, e aos poucos ele foi lidando com essas pessoas. Ele via essas pessoas aí prestes a pular essa ponte, e um belo dia, uma dessas pessoas ficou famosa porque a mídia cobriu. Afinal de contas, o famoso Kevin Bridges, conhecido como o guardião da Golden Gate, se encontra com o outro Kevin, e na imagem está aí esse dia, amplamente coberto pela mídia, porque ele passou 1h30 conversando com o Kevin Bridges, desculpa, o Kevin Bertia, convencendo ele a não pular. O guardião da ponte Golden Gate, o policial Kevin Bridges, em sua carreira e seus 20 anos de serviço, ele evitou, a partir da sua conversa, o seu diálogo com as pessoas, que 200 pessoas pulassem da ponte. Infelizmente, diz ele, em 2 ocasiões, ele não conseguiu convencer. O Kevin, o que não pulou nesse dia, ele disse assim numa entrevista: eu estava convencido de que ia me jogar, mas a voz dele me fez parar e agarrar as grades. Ele me trouxe de volta à realidade. Fiquei naquela borda por 92 minutos. Falei tudo e ele ouviu sem julgar. Ele tentou me mostrar as coisas importantes da minha vida, focando na minha filha. A esperança voltou. Eu levantei meus braços e ele e outro oficial me ajudaram a subir e voltar por cima das grades. Meus queridos, palavras têm poder. Nós podemos fazer a diferença na vida de alguém com as nossas palavras. Quantas vezes nós mesmos estávamos desanimados, tristes, desesperançosos e uma palavra nos animou? E alguém trouxe uma palavra de ânimo, de esperança, e alguém talvez simplesmente disse: calma, eu estou aqui, pode contar comigo, estamos juntos. O poder da palavra é grandioso, meus queridos. Foi o poder da palavra que Deus criou todas as coisas.
Deus falou e tudo veio a existir. E quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem, a coroa da sua criação, Ele nos abençoou com a capacidade de se comunicar. Podemos falar, podemos também escrever. Isso é um dom de Deus, o dom da linguagem, o dom da comunicação. Quando o diabo usou as palavras mentirosas, ele infelizmente enganou Eva, enganou Adão. E eles caíram em desgraça, caíram em pecado. E agora, infelizmente, as nossas palavras, que antes só tinham o poder de abençoar, agora, infelizmente, elas podem ser usadas para causar danos, para causar o mal. Vocês quantos aqui já assistiram o filme Coringa, de 2019? E aí esse filme é proibido para menores de 18 anos, tá? Porque é um filme muito denso psicologicamente. Mas é um filme incrível, é um filme, uma atuação incrível do Joaquim Fênix, né, Salomão? Tu assistiu, né? Filme incrível, aquela atuação dele é incrível. Ele faz uma atuação brilhante, ele assume o personagem, né, o Arthur Fleck, que é o Coringa. E o Coringa, o personagem ali, ele sofre de uma espécie de doença mental. Ele tem um descontrole no riso dele. E às vezes ele sorri em momentos inapropriados, né? Então ele não tem esse controle do riso dele. E às vezes ele é inadequado, ele é inconveniente. E isso levou muitas vezes as pessoas a zombarem dele, né? A xingarem ele. Na infância, nós vemos no filme que na infância ele era chamado pelas crianças, seus colegas, de aberração. Veja só, uma criança que cresceu ouvindo isso dos seus pares, dos seus colegas, aberração, ele é humilhado. No filme constantemente se mostra isso, né? Ele sendo ridicularizado. Ele é um homem comum que sonha em ser palhaço, sonha em fazer comédia e tal, né? Mas na verdade as pessoas riem dele. Ao invés de ele fazer as pessoas rir, as pessoas riem dele. E o ápice disso é quando um fato dele é exposto na mídia e um programa de TV o expõe ao ridículo, né? E milhões de pessoas assim ficam vendo, e ele é exposto nacionalmente os seus problemas. O fato é que esse ciclo de zombaria na vida dele o leva a acreditar que o mundo está contra ele. E isso faz com que ele se torne, pelo menos o filme explica isso, né? A se tornar essa figura que ele é, a figura do caos. O caos pelo caos, né? Esse é o Coringa, né? E a vida do Coringa ela exemplifica bem isso. Como as palavras, elas também podem ter esse poder de destruir a vida de alguém, de corroer a alma de alguém, de fazer com que essas pessoas, inclusive, se tornem pessoas violentas. Arthur, ele sente isso. Ele sente que as pessoas ao seu redor nunca o viram como um ser humano, nunca o viram como uma pessoa digna de compaixão, mas apenas como um objeto de entretenimento, de zombaria e até de desprezo. Meus queridos, as palavras podem salvar, as palavras também podem destruir. Esse é o poder das palavras. De vez em quando a gente até inclusive vê, principalmente nos Estados Unidos, jovens que entram nas escolas, na universidade, matam colegas e justificam isso por causa do famoso bullying, né? Porque estava sendo caçoado, ouvia palavras, enfim. Eu não estou dizendo que a vida de Coringa justifica o que ele fez, né? Estou só explicando o que aconteceu, né? Mas o fato é que palavras de fim têm poder. Dizem aquelas crianças, aqueles jovens, eles falaram isso, eles me bulinavam, né? Eles mexiam comigo. Palavras foram ditas e fizeram diferença na vida daqueles jovens, daquelas crianças. Estas duas possibilidades do poder da palavra são claramente contrastados no texto que nós vamos ler, no texto de Tiago. Tiago, capítulo 3, verso 1 e 2. Coloca, por favor, Igor. Tiago vai nos ensinar como a língua tem esse poder para o bem e para o mal. Ele vai nos fazer refletir sobre como nós temos usado a nossa língua. Coloca o slide que tem antes desculpa. Será que a nossa língua, esse texto aí, será que a nossa língua, ela tem sido usada para abençoar a vida das pessoas? Ou temos usado a nossa língua para causar malefícios? Será que Deus aprova as palavras que saem da nossa boca? Nós vamos pensar um pouco isso tudo, à luz do texto de Tiago. E hoje nós iniciaremos, como nós anunciamos a semana retrasada, uma nova série de mensagens, tá? Só lembrando, a partir de hoje, no final do culto, nós vamos ter um QR Code, onde você vai
vai marcar a sua presença no culto. Se você participar, serão 4 mensagens, pelo menos 3, você no final vai ganhar um livrinho com todas as mensagens. Então, hoje nós daremos início a essa mensagem chamada Para Viver em Comunhão. Para Viver em Comunhão. E nessa jornada de mensagem, nós seremos guiados pela Palavra de Deus, para descobrir princípios valiosos, que vão nos ajudar a construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos que visem e que honrem a glória de Deus. Nosso objetivo aqui nessa série, você seja não somente inspirado, mas capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus a praticar a comunhão verdadeira, uma comunhão transformadora, que você possa aprender a amar, servir e a conviver uns com os outros, refletindo o amor de Cristo em seus relacionamentos diários. Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, verso 1 em diante. Hoje falaremos sobre, para viver em comunhão, controle a sua língua. Controle a sua língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Senhor Deus, precioso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma e que possamos estar atentos e cativos à Tua palavra essa noite. Que ela possa cair nos nossos corações e produzir frutos para Ti, Senhor. Ajuda-nos a controlar a nossa língua. Me usa como instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, ó Senhor, apesar de quem eu sou. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa epístola, Tiago, foi o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu, tá? Ela foi escrita, conforme a gente vê lá no início do capítulo 1, verso 1, para as 12 tribos da dispersão, ou seja, o povo judeu que havia sido convertido por Cristo. Certamente após a morte de Estevão, eles dispersam pelas regiões, como Jesus havia dito que eles deveriam fazer, né? E Tiago certamente escreve para esses judeus dispersos por toda aquela região. A datação dela, possivelmente, foi antes do concílio de Jerusalém, porque a gente vê que Tiago aqui estava presente no concílio, mas ele não fala nada sobre o concílio. Esse concílio que foi mais ou menos no ano de 48, 50 depois de Cristo. Então, supõe-se, para quem concorda que foi escrita antes do concílio, como eu concordo, por volta do ano 44 depois de Cristo. É um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, né? E esse período é um período de perseguição. Era um período em que havia muito preconceito, muita perseguição por parte dos judeus contra seus ex-irmãos, né? Os judeus cristãos, ou agora os cristãos e não gentios, tá? Essa carta não foi escrita para gentios, aqueles que não eram do povo judeu, mas judeus que agora se tornaram cristãos. A carta, ela vai refletir essa preocupação de Tiago em fortalecer a fé, encorajar a fé dos irmãos, mas também ele vai ser uma carta extremamente objetiva, muito objetiva. Alguns costumam até chamar o Provérbios do Novo Testamento, porque ela é muito prática. Tiago é muito prático, ele vai enfatizar muito a prática da fé. E alguns vão até achar contraditório Tiago e Paulo, quando na verdade não são contraditórios.
Se por um lado Tiago enfatiza a prática, a obra, por um outro, Paulo enfatiza a fé. Mas a fé sem obras é morta. Então, não há contradição aqui, porque a nossa fé realmente deve produzir obras. Não podemos apenas crer uma doutrina correta, confessar Cristo corretamente, mas essa nossa confissão, ela deve sim redundar em ações práticas. Então, nesse texto especificamente, Tiago vai falar do poder da língua. E o poder da língua está bem explícito nos versos 1 a 5, quando Tiago diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Todos nós seremos julgados, meus queridos. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, seremos julgados. Os nossos atos serão julgados, as nossas omissões serão julgadas, os nossos pensamentos serão julgados e as nossas palavras também serão julgadas. Mas Tiago está dizendo aqui que haverá um rigor maior para a liderança. Claro, que ninguém é obrigado a ser líder, e Cristo não chama todos a serem líderes. A vocação não é para todos. Ser líder é um privilégio diante de Deus, deve ser visto assim. Nem todos são chamados para liderar, mas nós que somos chamados para liderar, devemos entender que sobre nós pesará uma maior cobrança. Haverá de fato um maior rigor. E por mais que pareça que Tiago vai falar agora só para líderes, né? Você está dizendo, então não me encaixo não, vou me embora, não tem nada a ver sobre mim. Opa, espera aí. Verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. 1 João capítulo 1, verso 8 vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, ou seja, somos mentirosos. E Tiago corrobora com essa ideia, porque na vida humana não há lugar para orgulho, meus queridos, não há lugar para orgulho, não existe ninguém na terra que já nasceu, há de nascer e que está vivo, que não tenha uma mancha da qual ele se envergonha, não tem um pecado, não tem um erro que ele cometeu na sua vida. Essa palavra que Tiago vai falar hoje para os nossos corações, não é para a liderança apenas, é para todos nós, é para mim, é para você. Não fique pensando, tipo, eu queria que fulano estivesse aqui, eu queria que se ela estivesse aqui. Não fique pensando na pessoa. Por mais que você pode depois mandar o vídeo no YouTube para ela, na igreja, né? Pode mandar que ela vá assistir, mas é para você a palavra de Deus essa noite. É para você, é para mim. Esse sermão é para nós. Afinal de contas, Tiago diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. E se você não tropeça em nada, pode ir embora, porque não é para você. Mas eu tenho certeza que você tropeça em alguma coisa, né? Então esse sermão é para você, porque você não é perfeito. Tiago, ele vai usar aqui algumas ilustrações para mostrar esse poder desproporcional da língua, porque é um pequeno órgão que tem um grande poder. Então ele usa 3 ilustrações. Primeiro ele vai falar sobre os cavalos. Ele vai dizer, o cavalo é um animal forte. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Esse animal forte, um animal bruto, um animal que pode pesar até mais de 1000 quilos, dependendo da raça, mas esse animal que é bruto, um animal que era selvagem, inclusive, né, o homem domou. É um animal que uma criança pode dirigi-lo só com as rédeas ali. Uma criança, uma rédeazinha ali, pode domar o animal. E aí ele vai fazer agora a comparação com o navio. Igualmente, os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. O Icon of the Seas, o ícone do mar, é o maior navio cruzeiro do mundo. Está aí a foto dele. Ele cabe 9.950 pessoas. 365 metros de comprimento. 250.800 toneladas. Não é quilo, não é toneladas. E toda essa estrutura, e na segunda imagem eu coloquei um para exemplificar, não é o do navio, mas só para vocês terem uma ideia, toda essa estrutura, ela é dirigida por um leme. Olha o tamanho do leme, olha a proporção do tamanho do leme em relação a um navio. Tudo isso, Tiago está querendo nos mostrar como a língua, que é tão pequena, ela é poderosa. Ela tem grande poder. Um rei estava com visitas importantes no seu reinado, no seu palácio, então ele chama um servo dele, diz, vai na feira e me traz
o melhor alimento. O servo vai, anda nos bancos da feira, tal, fica pensando, caramba, o rei tem cada um, mas eu vou levar. Aí ele vai, traz numa bandeja fechada, né? Aí você chega diante do rei, levanta a bandeja. Aí o rei olha, oxê, que é isso? Majestade, é língua. Língua é o melhor alimento. Porque com ela, majestade, nós podemos expressar amor. Com ela nós podemos expressar bondade, sabedoria, encorajar aqueles que estão desanimados. Com ela nós podemos unir as pessoas, podemos construir pontes. Aí o rei disse, rapaz, é verdade, está sabido, gostei. No outro dia o rei chama o servo e diz, rapaz, vem cá, eu quero ver agora o que tu vai fazer. Vai lá na feira e compra o pior alimento. Eu quero ver o contraste aí de qual é o pior e qual é o melhor. O servo vai e volta com a bandejinha na frente do rei. O rei, oxente, língua de novo? Rei, língua. Língua é também o pior alimento, pois ela pode ser usada para espalhar ódio, mentiras, calúnia, destruição. Ela pode ferir profundamente as pessoas, ela pode causar divisões, causar muros. O rei, impressionado, né, conserva a sabedoria dele, e disse, verdade, verdade, você está certo. A língua, ela tanto pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Provérbios capítulo 15, verso 4, diz, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Meus queridos, nós temos que ter cuidado com o uso das palavras, porque realmente palavras têm poder, não como alguns da teologia da confissão positiva, não como aqueles que dizem que usando as palavras certas diante de Deus, nós podemos manipular Deus. Dizem ele, inclusive, que nós podemos decretar as coisas, e as coisas, então, virão à existência. Se você tiver fé o suficiente e disser as palavras mágicas certas diante de Deus, você vai mover o coração de Deus. Não é nesse nível. Deus não é um gênio da lâmpada movido por nossas palavras, mas nós não podemos negar a verdade de que as palavras, sim, elas têm poder. Como eu já dei exemplos anteriores, do policial que, pelo poder da palavra, salvou vidas. Como eu dei o exemplo anterior, de Coringa, e pelas palavras o levaram a ser quem ele foi. Quem nunca foi alvo de boas palavras, às vezes até de um desconhecido. Da mesma maneira, meus queridos, quem não já foi aqui também ferido, de forma brutal, de forma impiedosa? Quantos relacionamentos já não foram quebrados? Quantas vidas já não foram destruídas pelas palavras erradas? Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos bênção na vida dos outros. Nossa consciência do poder que as palavras têm geram sobre mim e sobre você grandes responsabilidades. Devemos usar a nossa boca, a nossa língua, para levar palavras que abençoam a vida das pessoas. Quando abrimos a nossa boca, as pessoas têm que encontrar esperança nas nossas palavras, ânimo, conforto, consolo. Não podemos permitir, meus queridos, ser usados pelo inimigo de nossas almas, para que saia da nossa boca palavras que machucam os outros, palavras que murmuram contra Deus, palavras que entristecem o Espírito Santo. Quantos de nós também não ferimos as pessoas? Fomos feridos, mas também ferimos as pessoas com as palavras. Palavras malditas, às vezes, podem ser mais danosas do que uma tapa na cara. Talvez a gente chore muito mais pelas ofensas do que pelas tapas na cara. A palavra, depois de dita, ela é como uma flecha lançada. Ela não volta atrás. Ela não pode ser mais parada. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, meus queridos, antes de falar qualquer coisa. Principalmente nos momentos de reação. Pois são nas reações, normalmente, que nós não medimos as nossas palavras. Quando a gente vai conversar, uma conversa que nós planejamos, ou uma conversa com amigos e tal, a gente pondera as palavras. Até se a gente conversar com alguém que a gente não gosta tanto ali, a gente pensa um pouco, conversa, mas meu irmão, minha irmã, quando a gente é provocado, quando a pessoa pisa justamente na nossa unha encravada, são as nossas reações que falam muito mais sobre nós.
são as nossas reações. A nossa santidade é visível, sobretudo nestas horas. Quando a gente é xingado, quando a gente é injuriado, quando a gente é provocado, é nessa hora que a nossa santidade está à prova. Porque nós não temos como planejar a reação nesses momentos. O momento da dor, do xingamento, da injúria, da provocação. Lembremos o que Jesus falou em Mateus 12, 36, 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens e as mulheres deverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós prestaremos conta de toda palavra dita. Às vezes, só um conselho aí, é melhor nem falar. Às vezes é melhor manter o silêncio. E eu lembro nisso, eu lembrei agora, de um homem que eu conheci lá em Patos, e ele é muito engraçado, e ele disse que uma vez uma mulher chegou lá na loja dele de tecidos, pedindo um conselho a ele. Pai, meu marido chega em casa, bate em mim, não sei o que lá, chega zoado e bebo e tal. Eu tenho uma simpatia para a senhora fazer que vai dar certo demais. Primeira, diga aí como é, olha. Quando você souber que seu marido está vindo, antes você já prepara o banheiro, deixa a toalhinha ali, deixa o comerzinho na mesa para ele assim, preparado, deixa as panelinhas já lá prontas. Aí a senhora vai botar água na boca. Água. Agora não pode engolir a água. Enquanto ele estiver ali acordado, chegar, não pode beber a água. Se beber, vai dar errado para a senhora. Só pode até morrer se beber essa água. Aí a mulher vai. Depois de um tempo, ele disse que ela voltou e disse, mas rapaz, não deu certo mesmo. O bicho não bateu mais em mim. Está melhorando. Por que será, né? Não que justificasse. Mas o fato do silêncio dela ajudou a resolver o problema. Às vezes, meus queridos, vai ter hora que é melhor ficarmos quietos, calados. Tem hora que nós devemos parar de falar e pedir a Deus que fale em nosso lugar. Pedir a Deus que fale com o nosso filho, que fale com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso amigo, com o nosso irmão. Enfim, calar. Deixe Deus trabalhar, peça a Deus para Ele falar. Não queira fazer o trabalho de Deus. Do poder de governar ou controlar a língua, Paulo agora vai falar do poder destrutivo dela, do perigo da língua. Verso 6 ao verso 8, por favor. Verso 6 ao verso 8, diz assim: vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Uma fagulha incendeia toda uma floresta. Você já percebeu que um grande incêndio começa com uma pequena fagulha? É uma piola de cigarro que se jogou ali, a partir daquela piola. É um fósforo. Já percebeu que é uma pequena fagulha, que se você ver no começo, pisou, ó, evitou o problema, evitou que ela se alastrasse. A chama inicial é fácil de deter, mas depois que ela toma proporções maiores, meus queridos, aí não dá mais, não dá. Depois que o fogo se agiganta, fica difícil de domá-lo. Assim é o poder da língua. A língua tem uma capacidade, Tiago diz, mortífera. E às vezes, até para a morte física mesmo. Davi, quando estava fugindo de Saul, ele chega num lugar onde existia um sacerdote, lá em Nob. E ele chega com fome. É importante salientar que Davi ali mentiu, né? Lá em Samuel 21, Davi mentiu. Davi disse que estava em missão, que não sei o quê, que estava sem arma, tinha esquecido, não sei o quê. E o sacerdote todo lá, né, querendo ajudar Davi. Ó, Davi, aqui a gente não tem comida, mas tem uns pães de proposição ali. Davi, ó, eu estou com fome. O sacerdote vai lá com maior boa vontade, dá os pães a Davi, aos homens dele, né, tudo certo. Nesse lugar, nesse exato momento, Davi também pega, inclusive, uma espada que era de Golias, porque ele estava sem espada e tal. O sacerdote não sabia nada que estava acontecendo, que Saul estava atrás de Davi. E aí tem um camarada lá, o Doeg, que era aliado de Saul, inclusive era gerente das ovelhas dele, algo desse tipo, vê tudo acontecer.
ele viu que o sacerdote foi enganado. Não sabia o que estava acontecendo. Esse homem chega para Saul e envenena Saul. Ele chega a convencer Saul de que, na verdade, o sacerdote, se não me engano, era Alimeleque, estava confabulando, planejando contra o rei. O pobre sacerdote era inocente, nem sabia o que estava acontecendo. Sabe o que acontece, meus queridos? Para resumir, Saul dá ordem, então, para matar, não apenas o sacerdote, mas todos os sacerdotes daquele lugar. E os soldados de Saul se recusam a fazer isso, mas o próprio Doeg, o delator, o cabra safado, o famoso cabra de peia, ele mata sacerdotes, não somente sacerdotes, mulheres, crianças e até os animais. Uma chacina de fato, por causa da palavra, por causa da fofoca, por causa da maneira que o Doeg ali levou aquela situação. De fato, a palavra, ela tem poder de destruição. Destruiu vidas, literalmente. Não só a alma, né, não só as emoções, como no caso do Coringa, mas a vida mesmo, física. Basta uma mentira, basta um falso levantado, basta uma fofoca para fazer média com o chefe, né? Muitas vezes nós passamos boatos adiante que denigrem a vida das pessoas, mesmo que a gente não tenha certeza que é verdade. Até muitas vezes, meus irmãos, na igreja tem esse costume da gente pedir oração, aí às vezes a irmã aproveita esse momento em algum lugar mais privado com alguém, né, para dizer: minha irmã, soubesse fulano de tal, sei o que, levou chifre, ou botou chifre, ou não sei o que lá, vamos orar por ela, né? Aí ainda dá a desculpa da oração para fazer a fofoca. Mas eu tenho certeza que aqui na igreja presbiteriana não tem esse tipo de coisa, né? É lá fora, é lá fora. Então, a verdade é que a língua, ela tem esse poder de destruir. Ela tem o poder de destruir em instantes, uma reputação que levou uma vida inteira para ser construída. É um poder destrutivo muito grande, meus queridos. E aí tem uma história interessante de um homem que ele chega na cidade e começa a levantar um falso contra um líder, contra um sábio daquela cidade, começa a falar coisas que de fato eram inverdades. Isso causa um dano muito grande à reputação daquele líder, daquele sábio. E mais tarde, esse tagarela, ele se dá conta do que ele fez. Então ele procura o sábio para pedir perdão. E aí diz: ó, eu queria perdão a você, me desculpe, eu faço qualquer coisa que você mandar, para eu ter o seu perdão. Então o sábio diz o seguinte: você faz qualquer coisa, então vamos lá. Pega um travesseiro de penas, suba na mais alta montanha aqui da região, abra o travesseiro lá e volte aqui. Foi lá, tá bem, eu vou, não estou entendendo, mas eu vou. Abriu, voltou, disse: agora, tem o seu perdão? Disse: não, espera aí, agora volte lá, corra e recolha as penas do travesseiro. Esse rapaz, não dá não, o vento já espalhou tudo. E o sábio diz: verdade, reparar o dano causado pelas suas palavras é tão difícil como recolher todas essas penas. Tenhamos cuidado, meus queridos, não podemos ser usados pelos inimigos da nossa alma para causar danos à reputação das pessoas. Temos que controlar a nossa língua mesmo. Precisamos ter cuidado com o que falamos das pessoas, não só com as pessoas, mas das pessoas, porque o alcance das palavras é muito grande, principalmente nesses tempos de rede social, né? Aí é que o negócio vai ligeiro demais, meu amigo. Aí, se você botar no grupo ali que tem 200 pessoas, imagina, se você for sair de casa para bater na porta de 200 pessoas para dizer a fofoca, basta botar no grupo, pá, foi-se embora. Mas veja o que é que Deus diz sobre pessoas assim. Pessoas que semeiam discórdia, pessoas que mentem. Olha o que é que ele diz lá em Provérbios capítulo 6, verso 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. É um paralelismo, né? Odeia, detesta, a ideia é a mesma. Olhos cheios de orgulho, beleza. Língua mentirosa, língua. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa. Veja das 6, quantas estão relacionadas a línguas. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. 3 está relacionado à língua. Deus odeia testemunha falsa. Deus odeia quem semeia discórdia entre os irmãos. Deus odeia a língua mentirosa. Palavra de Deus, Deus odeia. Então, antes de falar sobre a vida de alguém,
Você leva em conta três princípios importantes, atribuídos a Sócrates. Alguns acham que não, mas enfim, mas o ensinamento é importante. Sócrates, ele dizia que você tem que passar em 3 peneiras o que você vai falar antes de você falar. Certa vez alguém procurou ele para falar sobre um amigo. Sócrates, eu quero falar sobre fulano. Ele disse, peraí, vamos lá. Me diga uma coisa, você já passou o que você vai me contar pelas 3 peneiras? Como assim? Vamos lá. Primeira peneira, você vai falar para mim a verdade? Você tem plena convicção? Se a pessoa dissesse, rapaz, eu ouvi falar. Opa, então, se você ouviu falar, você não tem certeza. Mas suponhamos que seja verdade. Vamos ver a segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ela ajuda a construir? Ela ajuda na fama do próximo? Ou ela ajuda a destruir? Ela ajuda a difamar? E se você ainda quiser, tem uma terceira peneira. O que você vai me contar agora vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra útil? É de fato importante? Vai ser edificante para ajudar ela a solucionar o problema? Você está me dizendo isso com a intenção da gente ajudar? Porque, meu amigo, se você não responder positivamente essas 3 peneiras, não me conte. Eu não quero saber. Eita, se a gente respeitasse essas 3 peneiras, hein? Quanta fofoca não saía da nossa boca. Em tempos de redes sociais, meus queridos, principalmente a nossa língua digital, os nossos textos, eles podem incendiar florestas bem rapidinho. Muito rápido. Tiago não tinha noção, não tinha dimensão dessa possibilidade que o fogo poderia correr rápido quanto pode correr hoje em relação às nossas palavras. Tenhamos cuidado sobre o que vamos falar, mas também sobre como vamos falar. Nossa língua realmente, Tiago admite aqui, é difícil de ser domada. Eu falei, Paulo foi, é Tiago. Mas ela é difícil de ser domada, mas ela pode ser domada. Porque ele diz, é difícil o homem domá-la, mas para Deus não é difícil. Com a ajuda de Deus não é impossível. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos ter sabedoria, nós podemos ter domínio próprio, nós podemos ter mansidão, para que nós possamos viver de uma maneira que agrade a Deus em comunidade, meus irmãos, em igreja. Nós devemos domar a nossa língua. Tiago chega a dizer no capítulo 1, no verso 26, se alguém supõe ser religioso, você acha que é religioso? Mas não refreia a sua língua, estar enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. É vã. Você acha que é religioso, mas se você não doma a sua língua, não vale de nada. Por fim, Tiago vai agora falar dessa contradição da língua. Põe, por favor, Igor, 9 a 12. Ele vai dizer, com ela nós bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A nossa língua é contraditória. Hoje nós cantamos canções belíssimas ao Senhor aqui. Mal chegamos, isso pode acontecer, mal chegar em casa, você corre o risco de já estar falando mal de alguém. Tu viste a roupa dela? Meu Deus do céu, que roupa feia. E aquele penteado? Não, meu Deus do céu. Davi hoje estava desafinado demais. Ele não combinou com aquela camisa não. De zíper, não combinou muito não. E o pastor, não, o pastor hoje estava inspirado, não. Hoje foi horrível, Senhor. Vê? É comum a gente ver pessoas aqui, piedosas, né? Mas na segunda-feira, o patrão maltrata o empregado, fala palavras, né, de desprezo. Pessoa xinga na família, xinga os amigos, não está nem aí. Também acontece de pessoas expressar aqui sentimentos profundos de fé, piedade, cantar louvores ao Senhor. No outro dia, está lá, piadas imorais, histórias indecentes. Não é difícil também encontrar alguém no culto aqui que fala com doçura, com simpatia, né? Mas quando sai, a língua é ferina. A fofoca é grande, a maldade é grande na língua. Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos. A nossa língua tem que ser usada como instrumento para a bênção. Já não somos mais os mesmos.
Já não podemos ser dominados pelo pecado. Não podemos cantar ao Senhor aqui, já saiu usando a nossa língua para difamar, para caluniar, para maldizer, para murmurar contra Deus, para falar palavrões. Paulo diz em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Precisamos pedir que Deus purifique a nossa fala, como o salmista diz, Salmo 141, verso 3, põe guarda, Senhor, a minha boca. Reflita, meus queridos, reflita. Davi, se suas palavras, não é para Davi refletir não, é para ele subir aqui, tá? É para todo mundo refletir, não é só Davi não. Reflita, se suas palavras têm sido instrumento de bênção na vida das pessoas ou de maldição, você tem usado a sua língua para glorificar a Deus ou para ferir os outros? Como você tem usado as palavras no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, entre os amigos, quando o pastor não está vendo, quando a mãe não está vendo, nas redes sociais? Você tem participado de fofocas, calúnias, críticas destrutivas? No casamento, meus queridos, quando você chegar hoje, no seu dia a dia, eu sei que não é fácil, às vezes dá vontade de fazer ao contrário, mas elogie o seu cônjuge. Faça esse exercício hoje, chegar em casa, elogie o seu cônjuge, por algo que ele fez, sei lá, a forma que está vestida, enfim, elogie. Use sua boca, as palavras para ser bênção. No seu trabalho, se comprometa a não participar das fofoquinhas. Se comprometa. Nas redes sociais, antes de você postar, antes de você comentar, pergunte-se: isso de fato vai edificar? Isso de fato vai trazer graça aos que vão ler? Ou vai destruir reputação? Ou vai trazer embaraço? Ou vai trazer discórdia, desunião? Pais, tenham cuidado como vocês falam com seus filhos. As palavras têm poder. Os abusos verbais na infância podem comprometer a inteligência emocional de seus filhos. Pode aumentar consideravelmente o risco de ansiedade, inclusive, de depressão, de baixa autoestima, inclusive na vida adulta. Falem palavras de encorajamento para os seus filhos, palavras que abençoam. Não declarem maldição, você não presta para nada, você não vai dar em nada. Não façam isso. Pratique a empatia. Esteja atento às pessoas ao seu redor. Às vezes um simples como você está e de fato preocupado em ouvir, né, pode fazer a diferença na vida do outro. Um bom dia, uma boa tarde, com um sorriso pode fazer a diferença na vida do outro. Evite ser juiz. Evite julgar as pessoas. Todos nós temos lutas, todos nós temos fraquezas. Seja gentil mesmo para aquelas pessoas que parecem difíceis de amar, parecem difíceis e não merecem a sua gentileza. Peça ao Senhor que renove o seu coração. Peça ao Senhor que domine a sua língua. Lembre-se de que em Cristo, meus queridos, agora nós temos poder para vencer o pecado. Qualquer pecado, incluindo o pecado da língua. Peça a Deus que te dê mansidão. Peça a Deus que te dê domínio próprio. Peça a Deus que te dê sabedoria. O nosso maior modelo e referência é Jesus. Jesus é o maior modelo de mansidão, de domínio próprio, de sabedoria. Ele que foi escarnecido, injuriado, traído, castigado. E a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Não falou. Suas últimas palavras, inclusive, foram o quê? Pai, perdoa porque não fazem sabe o que fazem contra os seus algozes. Ele disse isso. Ele é o nosso maior modelo, não sou eu. Certamente também não é o reverendo Cláudio. Não somos o maior modelo. Também somos falhos. Fazendo um paralelo de Cristo com o policial, o Kevin Bridges, o famoso guardião lá da ponte, que de fato teve um serviço importante. Ajudou a salvar pessoas, para que não se jogarem, para que não perdessem a sua vida. Mas Jesus foi muito mais além. 2 pessoas, inclusive, ele não conseguiu salvar. Jesus não. Jesus
o Verbo encarnado, veio para nos salvar da morte eterna. O policial, sim, ele cumpriu um belíssimo papel. Ele salvou pessoas da morte. Mas ele não poderia salvar ninguém, nem a si mesmo, da morte eterna, da condenação, do inferno, no dia do juízo final. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus é o Verbo de Deus. É a palavra de Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. E ele se encarnou. A palavra encarnou-se, a palavra esteve entre nós. A palavra esteve entre nós para trazer salvação. E se crermos na palavra de Deus, perceberemos, meus queridos, o quão necessitados nós somos de um Salvador. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos naturalmente destinados à ira de Deus, à condenação. Mas, Efésios 2, 4, Paulo vai dizer mais: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Em Cristo nós encontramos salvação para a nossa alma. Creia em sua palavra, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nessa palavra, na palavra de Deus, que ela pode te dar vida eterna. Creia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e Ele nos chama para usar as nossas palavras, para também salvar vidas, para glorificar a Ele, proclamando a esperança que somente o Evangelho traz, porque somente há salvação para aquele que crê. Mas como poderão crer se não escutarem? E como escutarão se nós não falarmos? É a palavra de Deus que tem poder para salvar todo pecador. A palavra, o Verbo encarnado. Quero lhe chamar para uma última reflexão. Reflita sobre uma situação recente em que suas palavras feriram, machucaram o coração de alguém. Eu te desafio a sair daqui hoje, meu querido, e falar com essa pessoa, pedir perdão. Fé sem obras nada vale. Que Deus nos ajude a entender que, assim como as palavras e ações negativas, como aconteceu no exemplo que eu dei do Arthur Fleck, do Coringa, levam a um caminho de destruição, as nossas palavras têm poder de levar alguém para a vida. Tanto a palavra nossa e, sobretudo, a palavra de Deus. Que possamos ser como o policial lá da ponte, que salvou vida com suas palavras. E não como aqueles que, com indiferença ou crueldade, ajudaram a destruir a vida do Arthur Fleck. Que nossas palavras sejam um reflexo do amor de Cristo, que cura, que restaura e que transforma. Vamos ficar de pé, vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, se Tu olhares para dentro de mim, eu sei que não tem muita coisa boa não. Então renova o meu coração a cada dia, me ajuda a ser como o Senhor é na vida do outro.